Mateus capítulo 10, eu vou ler do verso 16 até o verso 33. Diz assim o texto: Eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa, sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Oremos mais uma vez, irmãos. Deus Santo, estamos mais uma vez diante do texto sagrado, palavra inspirada pelo Senhor, viva e eficaz, palavra apta para discernir os pensamentos e os propósitos do nosso coração. Este momento em que teu povo se encontra na tua presença a fim de ouvir a tua voz, rogamos ao Senhor que venha falar profundamente ao nosso coração. É a nossa oração em nome e por amor de Jesus. Amém. O quanto você confia no Senhor Jesus Cristo? Parece uma pergunta tola a se fazer para crentes, porque provavelmente os crentes, sem titubear, irão dizer: nós confiamos muito em Deus, nós somos muito crentes, nós amamos o Senhor. O problema é que muitas vezes, diante das adversidades, nós acabamos negando esta profissão de fé, fazendo exatamente o contrário daquilo que nós dizemos, negando o nosso Senhor, muitas vezes deixando de fazer aquilo que é devido a nós. E o capítulo 10 do Evangelho de Mateus nos mostra isso de forma bastante interessante, como o Senhor adverte aos seus discípulos acerca dos seus deveres e de como eles deveriam proceder, tendo os seus olhos bem firmados no Senhor Jesus Cristo. Jesus começa neste capítulo 10, escolhendo os 12 apóstolos, os 12 discípulos que estarão perto dele
proclamando a mensagem do reino. É a partir destes 12 homens, você vai ver o desdobramento em Atos dos Apóstolos, é a partir deles que a igreja do Senhor irá se expandir. E essa igreja chegou aos nossos dias. Se nós estamos aqui hoje, isso é fruto do trabalho destes homens que estão sendo aqui conclamados a trabalhar pelo Senhor Jesus Cristo. Mas mais do que comissionar os apóstolos, o Senhor Jesus deu a eles também instruções. Estes homens estavam sendo enviados a pregar as ovelhas perdidas da casa de Israel. É esse o público que será alvo da mensagem apostólica neste primeiro momento. Jesus vai dizer: procurem em primeiro lugar as ovelhas perdidas da casa de Israel. É João no seu evangelho que vai noticiar que Jesus vem para os seus e os seus não o recebem. Mas aqui estes homens estão sendo chamados a procurar os israelitas. E a mensagem a ser proclamada, ela é muito simples. O reino de Deus é chegado. O reino de Deus estava entre os homens. Não seria uma tarefa fácil. A tarefa era de fato árdua e difícil. Tanto que Jesus vai dizer nesse texto que estava enviando estes homens como ovelhas para o meio dos lobos. E talvez não fosse o tipo de mensagem que eles quisessem ouvir. Afinal de contas, eles abraçaram o Messias. Eles creram que Jesus é aquele que vem sendo prometido desde o Antigo Testamento. Que negócio agora é esse de que nós vamos nos ajuntar ao Messias, e em vez de ver o reino se expandindo simplesmente, e os discípulos sentados, um à direita e outro à esquerda de Jesus, vão passar por dificuldades? Jesus pinta um quadro bastante difícil. Se você olhar a partir do verso 16, ele diz que envia como ovelhas para o meio dos lobos, e a partir do verso 18, o contorno da história vai ficando ainda mais trágico. Por minha causa, sereis levados à presença de governadores e reis, para servir-lhes de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. E então fica pior. Um irmão entregará à morte outro irmão, o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Como eu disse, não é uma mensagem fácil de se ouvir. Jesus vem com a mensagem do reino, e a mensagem do reino causará divisão. Deixará clara a guerra que Deus disse que aconteceria desde Gênesis, quando diz que haveria inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente, entre o descendente da mulher e a descendência da serpente. Aqueles que abraçam o descendente da mulher serão odiados de todas as nações. E então, diante desse quadro terrível, Jesus faz uma série de observações que vão orientar os seus discípulos acerca dos deveres que eles teriam diante do Senhor. Deveres que nós também precisamos ter como servos de Deus, porque apesar de um contexto diferente, somos chamados a viver no mesmo reino e passaremos também por dificuldades. Quais são os deveres que devemos lembrar em meio às tribulações, em meio aos problemas, em meio à perseguição? Mateus vai mostrar aqui alguns deveres dos servos de Deus. O primeiro está do verso 26 ao verso 28. Você deve temer somente a Deus. Certamente, diante do cenário pintado por Jesus, muitos ou todos os discípulos
tiveram o medo se apoderando do coração. Imagine, você vai ser enviado pelo seu Senhor como uma ovelha para o meio de um matador, para o meio dos lobos. Você vai ser enviado para ficar inimigo dos seus parentes, para ser perseguido por irmãos, pelo próprio pai, ou filhos se levantando contra o próprio pai. Uma mensagem como essa leva de fato temor ao coração. E Jesus narra todas estas dificuldades, mas a despeito de tudo isso, de toda a perseguição que eles certamente enfrentariam, Jesus não está falando de uma hipótese. Jesus não está falando, olha, talvez isso aconteça. Ele está falando de algo que é certo acontecer. Algo que efetivamente irá acontecer. No meio disso tudo ele diz, não tenham medo. Como assim não ter medo? Jesus usa uma palavra interessante aí, traduzida por temor na sua Bíblia, que é a palavra phobel. Você conhece essa palavra porque ela é traduzida para nós como fobia. Há muitas fobias hoje, nos nossos dias. Mas a palavra, originalmente, ela tem o sentido de pôr em fuga pelo terror, ser surpreendido pelo medo. Negativamente, Jesus então está dizendo, não seja surpreendido pelo medo. Não fuja apavorado. Não fique dominado pelo espanto. É isso que significa não temais. O que Jesus está demonstrando aqui é que o trabalho dos discípulos de proclamação do Evangelho não poderia ser parado por eles temerem aquilo que poderia acontecer com eles. Porque imagine, ele vai proclamar a mensagem do Evangelho e aqueles que abraçarem a Cristo estarão numa situação bastante difícil de perseguição. Eles mesmos, ao proclamar essa mensagem, estarão se colocando em uma situação de perseguição. A forma mais rápida e fácil de fazer com que isso cesse é não proclamar. É parar de fazer o seu trabalho. E então Jesus está dizendo, não precisam ter medo. Ele vai repetir isso no verso 26, portanto não os temais. Ele vai dizer no verso 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Ao invés de temer os homens, os discípulos deveriam temer a Deus e continuar o seu trabalho, ainda que eles pudessem vir a morrer por conta disso. E a razão está aí no verso de número 28. Não tenham medo dos que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. E há muitos crentes que entendem errado esse texto. Acham que o texto está se referindo ao diabo. De forma alguma. Quem tem poder para fazer perecer tanto o corpo quanto a alma no inferno é o próprio Jesus Cristo. Somente Ele. É Ele quem fará perecer o diabo no inferno. É Ele quem irá com juízo vir sobre o seu inimigo e sobre todos os seus inimigos. O que Jesus está dizendo é, não tenham medo dos homens, tenham medo de mim. A mensagem é muito simples. Se vocês, com medo de morrer na mão dos homens, me desobedecem e deixam de cumprir as minhas ordens, vocês estão se colocando diante de um juízo muito mais grave e muito pior. Por isso, não tenham medo dos homens. O temor precisa ser apenas ao Senhor. O máximo que os homens podem fazer, matar o corpo. Então a primeira mensagem aqui de Jesus, o primeiro dever estabelecido por Cristo, é que Deus é o único que deve ser temido. E qualquer temor, na perspectiva bíblica,
que não seja ao Senhor Deus é pecado. Já já eu vou aplicar isso e você vai entender o que eu quero dizer. Mas volte-se primeiro aos deveres. O primeiro dever: tema somente a Deus. Bom, se eu não posso ter medo, como é que eu vou lidar com uma situação de perigo? Como é que nós vamos fazer? Nós somos super-homens? Nós somos pessoas invencíveis porque estamos com Cristo? De forma alguma. Segundo dever que o texto apresenta é que você precisa ser prudente. Veja aí a parte B do verso 16. Ele diz assim: sede, portanto, prudentes como as serpentes, e simples como as pombas, e acautelai-vos, perceba a palavra, dos homens, porque vos entregarão aos tribunais, e vos açoitarão nas sinagogas. Verso 23, quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, até que venha o Filho do Homem. Quando Jesus diz aos discípulos: olha, vocês não podem ter medo, ele não está dizendo que eles vão ignorar os perigos. Agora eles são super corajosos, eles não temem nada que há pela frente. São pecadores, falhos, pequenos. Grande é o Senhor. E este que diz que eles não devem ter medo, diz: vocês precisam ser prudentes, vocês precisam ser cautelosos. Há algo que precisa então ser enfatizado nesse momento. Se medo, temor que não seja ao Senhor é pecado, prudência e cautela são ordenanças bíblicas, são ordens bíblicas. O medo, biblicamente falando, eu já disse o que é o sentimento que domina o homem pelo espanto. Mas a cautela é aquela ação que leva você a não se colocar debaixo de um risco desnecessário. Se arriscar desnecessariamente é tão pecaminoso como ter medo. A ideia, então, é a seguinte: olha, vocês precisam imitar a prudência da serpente. Sejam prudentes como a serpente. E onde está a prudência da serpente? Prudência, essa palavra que aqui está, tem um sentido de inteligente, de sábio. Seja sábio, seja prudente como a serpente. Se você já assistiu o documentário aí de animais, você já percebeu que a serpente, ela leva um bom tempo até dar o bote. Ela fica enroladinha, aguardando o momento certo de atacar. Essa é a prudência que Jesus está se referindo aqui. Por que ela é prudente? Por que ela tem que esperar tanto? Por que ela não pode ser afoita? Porque quando a serpente que está enroladinha aqui para dar o bote, dá o bote propriamente dito, ela tenta pegar o animal e ela está exposta. Enrolada aqui, ela está protegida. Mas quando ela dá o bote, ela está totalmente exposta. Se ela não der um bote certeiro, ela vai ser pega. Se ela não der um bote certeiro, é ela quem estará perdida. E é por isso que ela fica tanto tempo ali aguardando, sem ser afoita, com sabedoria. É essa a ideia aqui que Jesus quer dar aos discípulos. Sejam pacientes, esperem o melhor momento para não ficarem à mercê daqueles que podem fazer mal a vocês. Vocês não podem ter medo dessas pessoas, mas vocês também não têm que ficar se mostrando a elas o tempo todo. Isso explica então o porquê que Jesus vai dizer no verso 23 o seguinte: quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi
para outra. Chegou a perseguição. O que os discípulos fazem? Eles fogem. Mas isso não é ter medo? Não. Isso é cautela. Isso é prudência. Jesus não os chamou para uma missão suicida. Jesus os chamou para uma missão perigosa. Mas diante do perigo, eles precisam ser cautelosos. O que eles não podem fazer? Deixar de pregar. É por isso que ele diz: quando porém vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Se você quiser um bom exemplo disso, dê uma olhada em Atos dos Apóstolos. Dê uma olhada em como Paulo cumpria o seu itinerário. Paulo chegava numa cidade, ia até a sinagoga, proclamava Cristo. Os judeus se levantavam com perseguição. Ele saía da sinagoga e ia pregar aos gentios. E por vezes a perseguição também vinha e ele então ia para outra cidade. Teve um momento que Paulo chegou a ser apedrejado e dado como morto. Mas o tempo todo o que Paulo faz é ir para outra cidade e continuar o seu trabalho de proclamação. Você diria que Paulo tem medo? Não. Mas Paulo não está se arriscando também desnecessariamente. A perseguição chegou, ele vai para outra cidade. Então, quando o Senhor Jesus chama os seus discípulos, diz: vocês não podem ser medrosos. Ele não está convidando estes homens para uma missão suicida. Guarde isso. Terceiro dever que o texto traz: você precisa entender que Deus está no controle. Você deve entender que Deus está no controle. Jesus está claramente demonstrando aqui que nada foge da sua soberania. Perceba que no verso inicial aí do capítulo 16, ele diz: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. A força da expressão grega é a seguinte: eis que eu mesmo estou enviando com vocês como ovelhas para o meio dos lobos. Então, quando Jesus fala não tenha medo, a garantia para que os discípulos não fiquem apavorados, é que ele está com os discípulos. Eu estou enviando vocês. E isso implica o cuidado do Senhor com aqueles que ele comissiona. Ele está no controle de todas as coisas. De fato, ele estava enviando os discípulos para o perigo. A situação era bastante difícil, mas ele está cuidando dos seus discípulos em meio a tudo isso. Os versos 29 a 31 vão transmitir essa ideia. Veja lá. Jesus diz assim: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra, sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, ou não tenham medo, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. O exemplo de Jesus é simples. O pássaro mais insignificante, em termos monetários eu estou dizendo. Já viu alguém sair com a gaiola aí pela rua com pardal? Agora, Guarapari tinha muita gente que gostava de manhã sair com a gaiola, mostrando seu passarinho. Aí botava o passarinho no poste para ele cantar. Então cantava aquele canto bonito. Nunca vi um pardal. Pardal não serve nem para cantar. Pardal é um pássaro que ninguém quer. E vai pagar alguma coisa por um pardal? Eu já vi gente negociar carro por passarinho. Mas pardal? E Jesus está dizendo: está vendo o pardal? Não se vendem 2 pardais por um asse. Até o pardal, o insignificante, nenhum deles cai por terra sem o consentimento do Pai. Deus cuida do pardal. Jesus está dizendo: vocês acham que o Senhor não cuidará de vocês?
Se Deus cuida do pardal, por que vocês estão com medo? Ou por que vocês vão ter medo? Por que vocês vão deixar o coração ser inundado pelo terror? Eu cuido dos pardais, o Pai cuida dos pardais, e ele ainda é mais enfático, dizendo: até o cabelo da cabeça de vocês está contado. Você já viu como o pessoal se preocupa com queda de cabelo? O meu cabelo está caindo muito, tem que fazer alguma coisa. E alguns vão falar: eu preciso tomar um remédio, alguma. Estão todos contados. Uma vez um amigo falou assim: vai tomar remédio? Não, Milton, porque o cabelo está caindo. Eu falei: não, deixa o Senhor trabalhar, porque está contado. Brinquei com ele. Todos os cabelos, os fiapos de cabelo, Deus mantém ou não. O que é um fiapo de cabelo perto da vida? Repare que é um exemplo bem parecido com aquele que Jesus vai dar quando ele diz aos discípulos para não ficarem ansiosos, dizendo: olha, se Deus dá o maior, por que vocês estão preocupados com o menor? Quando ele diz assim: não é a vida mais do que o alimento? Deus deu a vida a vocês, vocês estão preocupados com o alimento? Não é o corpo mais do que a vestimenta? Deus deu o corpo, vocês estão preocupados com a roupa? Quem deu o maior, manterá o menor. E Jesus está dizendo: quem mantém o cabelo na sua cabeça, mantém a sua vida. Deus está no controle de todas as coisas, e essa é a mensagem de Davi no Salmo 139. Todos os seus dias foram escritos e estabelecidos sem que nenhum deles houvesse ainda. Se para você cada dia é uma surpresa, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã, para o Senhor as coisas estão todas muito claras e estabelecidas. E este Deus que tem todas as coisas estabelecidas diante dele, porque ele mesmo estabeleceu, olha para os seus discípulos e diz: não tenham medo. Eu estou soberanamente no controle. E é porque Deus está no controle que os discípulos, indo para uma missão muito perigosa, deveriam continuar a sua missão amparados no Senhor, confiados no Senhor. Então ele chega no quarto dever que esses discípulos deveriam ter. Eles deveriam continuar proclamando o Senhor. Mas você pode ampliar isso. Você deve continuar fazendo aquilo que é sua responsabilidade. Esse é o último dever no texto. Jesus está dando uma ordem específica: proclamem o evangelho do reino. Há perigo. Muitos vão querer entregar vocês às autoridades por causa disso. Continue pregando. Veja no verso 27. Ele diz assim: o que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. O que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Abram a boca, proclamem o evangelho do reino. E no verso 32 e 33, Jesus mostra a consequência da proclamação e da não proclamação. Veja: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Junte isso com o que Jesus já disse mais acima. Veja no verso 28. Não tenha medo de quem pode matar o corpo e não pode matar a alma. Sabe como a alma será morta? Eternamente morta, que é a ideia de castigo eterno que nós temos. Quando essa alma não tem
um redentor, não tem um advogado, não tem alguém que se apresenta ao seu lado dizendo: é meu. É por isso que Jesus está dizendo: proclame. E quem me confessar diante dos homens, quem proclamar a mensagem diante dos homens, eu vou confessar essa pessoa diante do meu Pai que está nos céus. E é por isso que crentes não temem o dia do juízo, porque ali estará Cristo confessando cada crente diante do Pai. Entretanto, Jesus diz: mas aquele que me negar diante dos homens, aqueles que por medo de morrer, deixarem de pregar o evangelho, quando se depararem com o justo juiz, serão negados por mim. E quem é negado por Cristo lá, quando ele diz: nunca vos conheci, o final é o terror eterno, é a morte eterna. É esse que tem que ser temido. Jesus manda os seus discípulos para uma missão grave, mas ele dá garantias de que ele está no comando, no controle de todas as coisas. Com isso, Jesus está afirmando que nada deveria impedir a proclamação do Evangelho do Senhor, e que aqueles que por temor de homens deixassem de anunciar as boas novas, estariam incorrendo num grave erro, porque ao se calar para tentar evitar a morte diante dos homens, estariam diante de uma morte muito pior do que essa. Porque o que estava comissionando estes homens é quem pode fazer perecer no inferno corpo e alma. Então, mesmo traçando todo o quadro de perseguição e afirmando que muitos seriam perseguidos, açoitados, mortos, Jesus diz: continuem a me obedecer, continuem fazendo o que tem que ser feito, neste caso aqui específico, pregando o Evangelho. Então, ao enviar os seus discípulos para pregar, Jesus não esconde deles as dificuldades. Afinal de contas, ele mesmo disse em João: no mundo tereis aflições. Ele enfatiza que não deveria haver medo no coração dos discípulos, mas eles deveriam estar plenamente seguros naquele que tem controle absoluto de todas as coisas, inclusive dos pardais e do fio de cabelo. Por isso o temor deveria ser ao Senhor. E estes deveres, meus irmãos, estes princípios que estão estabelecidos aqui no texto, nos levam então a algumas aplicações conclusivas. Diante disso tudo que você viu, lembre que o temor, ele está sempre ligado à adoração. Você teme aquele a quem você adora. Nós tememos a Deus. Nós adoramos a Deus. Então, quando o temor é a Deus, está correto. Quando o temor é a pessoas e circunstâncias, é pecado. Temor dos homens é pecado. Revela um coração idólatra, porque na prática o que você está dizendo é: a opinião das pessoas é mais importante para mim do que o que Deus quer de mim. E isso é muito sério. Por conta daquilo que você teme enfrentar ou teme sofrer diante das pessoas, o que elas podem fazer contra você, o que elas podem pensar de você, muitas vezes você se verá paralisado e não vai querer fazer o que é devido. Você não vai querer cumprir as ordens da Escritura. Em vez de ser um crente que fala a verdade para não perder o emprego, você vai mentir. Porque na sua cabeça o seu chefe tem mais poder do que Deus. Não é o Senhor que está mantendo você no emprego, é o seu chefe. E se eu fizer alguma coisa aqui diferente do que ele está mandando, ainda que seja pecado,
Eu vou ficar sem emprego, e aí quem vai me sustentar? Perceba que tudo isso é falta de confiança no Senhor. E perceba que muitos dos temores do coração, ou todos os temores do coração, passam pela falta de confiança em Deus. No capítulo 6, os discípulos estão sendo exortados a não terem medo das circunstâncias, a não terem medo de não ter o que comer ou de não ter o que vestir. Em outras palavras, a não ficarem ansiosos, porque a ansiedade é duvidar de Deus, é duvidar que Deus de fato está controlando todas as coisas. Ou você não dá testemunho de Cristo como é ordenado, porque você tem medo do que vão pensar de você, vão me chamar de bitolado. Eu sou crente, mas eu não quero passar uma imagem de um crente bitolado. E então você não proclama e não fala das virtudes daquele que chamou você das trevas para a sua maravilhosa luz, com medo do que as pessoas irão pensar. Você deixa de fazer o que é certo para não desagradar pessoas. Você percebe isso nos pais. Hoje pela manhã eu estava falando sobre educação de filhos lá em Jardim Camburi, e falando que muitos pais deixam de disciplinar os seus filhos porque eles têm medo de perder o amor dos filhos. Então, com medo de perder o amor dos filhos, eles desobedecem o Senhor, que deu a eles a responsabilidade de falar aos filhos e de disciplinar os filhos quando estes pecam. Temor. O temor pode governar o seu coração, e você só vence o temor dos homens e das circunstâncias temendo a Deus. Tem um autor, acho que é o Wayne Mack, que tem um livro cujo título eu gosto demais: O Temor que Vence o Medo. É esse temor que Cristo está chamando você. Se você temer a Cristo, você não precisa temer mais nada. Você não precisa temer ninguém. Você está ao lado do Senhor. Essa é a confiança de Paulo quando ele escreve aos Romanos. Olha lá, na carta aos Romanos, em um dos mais belos capítulos de Romanos, ele vai dizer assim. Romanos, capítulo de número 8, verso 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Ele expôs a ordem, a obra de salvação, ele já expôs como é que o Espírito Santo intercede por você, e agora a pergunta é: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A pergunta de Paulo é a seguinte: por que você está com medo das pessoas, das circunstâncias, se você crê que Deus é com você? É tolice. E ele continua: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Preste bem atenção agora em Paulo, porque ele faz coro com Jesus. Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores,
por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É nele que deve estar o seu temor. Mas por vezes você está temendo as pessoas ao seu redor, o seu chefe, o que os seus vizinhos vão pensar de você, o que pessoas próximas vão pensar de você ou podem fazer contra você. Esse medo leva você a pecar, porque o medo revela um coração egoísta. O medo revela o coração centrado em si mesmo, porque quando você deixa de fazer aquilo que Deus requer em sua palavra, com medo do que vão pensar de você, você se mostra muito mais preocupado com a sua reputação do que com o seu Deus. O medo expõe, escancara o egoísmo do coração. O medo pode fazer com que você venha agir de forma errada, desonrando o Senhor, achando que está seguro. Lembra que Pedro está aqui, certo? No meio desses discípulos ouvindo tudo isso. Pois não é o medo que vai invadir o seu coração, mesmo avisado por Jesus, que disse, você vai me trair. Ele disse, de jeito nenhum. Qualquer um pode trair o Senhor, menos eu. E então, uma doméstica se apresenta perto dele. Você era um deles? Não. Eu não conheço esse homem. Ele sai daquele lugar, ele quer distância daquela mulher. Ele chega no outro local. Você era um deles? Não, eu não sou. Ele vai para outro local e aparece alguém dizendo, o seu modo de falar denuncia. E o texto bíblico diz, e ele praguejando, disse, eu não conheço esse homem. E o galo canta. Medo. O medo leva você a pecar contra o Senhor. Você deve temer a quem deve ser temido, aquele que é muito maior do que as circunstâncias que você enfrenta, maior do que o seu patrão, maior do que os seus filhos, maior do que o seu cônjuge, maior do que qualquer dificuldade que se apresente diante da sua vida. Você não precisa ser teimoso, medroso. Mas é aquilo que as pessoas chamam de medo normal. Não tem um medo normal? Um medo que as pessoas dizem assim, que serve para proteger a gente? Sim, eu até entendo essa expressão, medo normal. O medo normal é o que a Bíblia está chamando de prudência, cautela. Não tem problema você chamar de medo normal, desde que você entenda o que é isso. Assim, eu tenho medo de cachorro. Eu sou prudente, eu sei que cachorro morde. Por que eu vou chegar perto? É pecado ter medo de cachorro. Não, pecado coisa nenhuma. É ter juízo. Passa ali fora, tem um cachorro meio esquisito que fica aí fora quando a gente chega de domingo, que ele tem uma cara meio mal encarada. Eu vou chegar perto dele nunca. Eu sou medroso? Não. Mas eu sei que cachorro morde. Para que eu vou me expor a isso? Você precisa entender o conceito e chamar pelo nome certo, ou ter a concepção correta. Porque se você não tiver isso, você vai começar a chamar a irresponsabilidade de coragem. E o Senhor não diz que devemos ser irresponsáveis. Nós não podemos tentar ao Senhor Deus. Eu vi uma vez uma história de um missionário que, quando noticiou que o ISIS estava entrando em algumas cidades do Oriente, os missionários fugiram da cidade. Fizeram o correto. Jesus mandou fazer isso. Foram obedientes. Mas um deles disse, eu não vou sair daqui enquanto eles não chegarem na casa do lado. E aí eu vi o pessoal falando, que coragem, isso é tolice.
Isso é tolice. Assassinos estão chegando e estão degolando os missionários. Ah, não, vou ficar aqui, Deus vai me guardar. Nós não duvidamos que Deus guarda os seus. Mas o Deus que guarda os seus diz: não se exponha de forma desnecessária. Não fique fazendo maluquice aí. Tem muitas pessoas que invertem as coisas. Por exemplo, você não pode deixar de fazer o que é ordenado por Deus com medo. Então tem uma congregação da igreja, é num lugar mais perigoso, e você foi escalado para fazer alguma coisa lá. Para ir lá tocar, para ir lá ser um diácono, um presbítero. Ah, não vou não. Não vou não, que é muito perigoso. Deus mandou a gente proclamar. Eu não posso, em nome do medo, dizer que eu não vou proclamar. Porque é muito diferente você escolher o bairro mais perigoso aqui de Vitória, colocar um relógio caro, um celular caro ostentando aqui no bolso, um monte de roupa cara, com um tênis caro e 2 horas da manhã ir lá dar uma voltinha para dizer que você não tem medo e que você confia que Deus vai guardar você. Isso é uma tolice. Tem nada a ver com coragem e com confiança em Deus isso. Tem a ver com tolice. Jesus chama você a não ter medo, a confiar nele. Mas a confiança em Cristo envolve usar os meios que ele nos deu. É por isso que o salmista vai dizer que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas quando Deus guarda a cidade, nós colocamos sentinela. Nós não dispensamos a sentinela dizendo: olha, está todo mundo de folga hoje porque Deus está guardando esse lugar. Não. O que o salmista está dizendo é que sem o Senhor guardar, não adianta a sentinela. É só isso que ele está dizendo. Mas você, de forma cautelosa, vai colocar sentinela, vai colocar fechadura, vai colocar o alarme. Isso não é falta de confiança em Deus, isso é prudência. Então, dê nome correto às coisas. Porque quando o medo toma conta de tal forma o seu coração, que você deixa de fazer o que você tem de fazer, você desonra a Deus. Você precisa entender que você está plenamente seguro em Jesus Cristo. O Deus que reina soberanamente, que guia você pelo vale da sombra da morte. Essa é uma das figuras mais bonitas, eu acho também, dos Salmos. Porque, se você reparar bem, Davi, ele pinta 2 quadros muito diferentes. O primeiro quadro, se você estivesse numa casa, você ia ver um quadro assim: águas de descanso, verdes pastos. É isso que o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, Ele me leva para as águas de descanso. Ele me faz descansar nos verdes pastos. Esse é o quadro. O outro quadro, sabe qual é? É o vale da sombra da morte. E Davi, que começa dizendo que ele confia no seu pastor, porque o seu pastor o leva às águas de descanso e aos pastos verdejantes. Está com ele no vale da sombra da morte. Razão de ele não ter medo. Então ele se alegra nos verdes pastos e ele não tem medo no vale da sombra da morte. E por mais que a pintura, o quadro tenha mudado, a circunstância tenha mudado, o pastor é exatamente o mesmo. Não tenha medo. Tudo está debaixo da sua soberana mão. Mesmo as situações mais complicadas, mesmo diante de uma doença grave, mesmo diante de uma possível recessão, o pastor está com você, o supremo pastor está com você. Então tema ele somente e continue o seu trabalho de testemunha. Você é colocado pelo pastor neste mundo a fim de testemunhar as virtudes dele.
a fim de proclamar a sua soberania e a salvação que procede dele. O Deus que enviou você ao mundo, Jesus disse isso: eu os envio ao mundo. É o Deus que morreu no Calvário para que você não morra eternamente. E ainda que um dia você chegue a morrer na mão dos homens, porque Cristo morreu por você, você nunca morrerá eternamente. E é essa a segurança que você precisa ter para caminhar nesse mundo quebrado. Eu não sei quais são as circunstâncias que você enfrenta. Eu não sei quais são os temores que invadem o seu coração. Mas eu sei que Cristo Jesus é aquele supremo pastor do Salmo 23, que aqui está enviando as suas ovelhas por meio dos lobos. Não porque seja um pastor irresponsável, mas porque ele pode guardar as suas ovelhas em todas as circunstâncias, mesmo naquelas que para nós sejam muito difíceis, talvez até impossíveis. O Deus que não permite que pardais caiam por terra, que fio de cabelo caia por terra sem o seu consentimento, cuida de cada um dos seus filhos. Daí a sua convicção precisa ser como a de Paulo: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.